noite. Boa noite, Maria. Tudo bem? Então, mais uma vez, serás minha aluna? Sim, mais um semestre. Agora já está na reta Tá final, acabando, graças a Deus. já está na reta final do curso. Sim, tô no sétimo semestre. Só Tá? mais esse ano. Que bom. É bom chegar nesse momento. Já está vendo a reta final já. Isso é muito bom. Então, Maíra, que conseguir se adaptar às aulas online? Consegui me adaptar. Não é tão bom quanto o presencial, mas Tá? não sinto tanta falta assim de ir, não. É, e pelo jeito a gente vai por um bom tempo ainda. Esse ano de 2021, quando iniciou, assim, em janeiro, né, conversando com os colegas, a gente imaginava que talvez iniciássemos aqui no modo remoto e logo ali adiante a gente iria retornar, né? A gente estava com aquela expectativa, assim, em janeiro, mas agora, olhando, assim, a situação atual, né, como as coisas estão se desenrolando, a perspectiva já mudou um pouco, a gente não tem essa sensação de que até o meio do ano, por exemplo, a gente possa retornar para o presencial. Já temos uma visão um pouco mais, a maioria dos colegas com quem a gente conversa, assim, né? Uma visão mais pessimista, digamos assim, de que as coisas vão demorar um pouquinho mais a retornar para o presencial. Eu também acho, professor. Sem estar todo mundo vacinado, eu acho que não vão liberar normalmente de novo. E até todo mundo estar vacinado vai um ano ainda. Tá bem Vai. devagar. É verdade. Então, a gente fez um planejamento aqui das atividades da universidade nas diversas disciplinas. Tem algumas disciplinas e alguns cursos que são práticas, né? E alguns estágios que exigem visita a empresas, essas coisas assim, mas mesmo no caso dos estágios da matemática, por exemplo, o pessoal está fazendo remotamente, né? Foi autorizado pelo MEC e as escolas, pelo fato de não terem aulas presenciais, não tem como fazer estágio na modalidade presencial, né? Então, Sim. a gente vai Mas continuar nesse. eu trabalho no financeiro de escola, né, professor? Voltou uma semana e meia o presencial e já parou de novo. Uhum. Qual é a Aí escola é, que, qual é a escola que tu trabalha, velho? eu moro em São Leopoldo, professor, é o Colégio Gushi. Colégio Gushi. Burges? Gushi, Gustavo Schreiber. Eu não conheço a escola, qual é a... Fez 80 anos ano passado. Tu já trabalha há tempo já nessa escola? Sim, eu me formei ali e depois eu comecei a trabalhar. Ah, que bom. Então para ti está sendo bom essa aula remota, não precisa se deslocar aqui por um lado, é bom, né? É, mas sinto falta de ir pra aí, viu? Um ano Sim. sem ir é triste. O convívio assim é bom, né, com as pessoas. O campus da Sim. PUC é muito bom de conviver ali. Esses dias eu estive lá na universidade, fui fazer umas coisas lá, né, e, nossa, o campus tá vazio, não se vê quase ninguém circulando. É horrível, não tem movimento, não tem barulho, não tem nada. É bem triste, assim, a gente não vê aquela circulação de pessoas, né? Os restaurantes tudo fechado, as lancherias fechadas. É uma coisa que eu jamais imaginava que pudesse presenciar, né? Mas
Cada época tem seu problema. Giovanni e a Brenda que entraram aí, boa noite, tudo bem? Boa noite. Bem, pessoal, eu estava vendo ali no Moodle, né, tem mais um colega que está matriculado. Tem mais alguns, acho que uma turma com 6, eu não sei exatamente. Tá aí o Alexandre. E bom, estamos conversando um pouquinho aqui, né, sobre a situação atual, né, pessoal, que é o assunto, né, do momento, a pandemia, as consequências na vida das pessoas. E então, assim, nós que já passamos pelo 2020 trabalhando nesse modo remoto, né, os professores, os alunos, né, assistindo aulas através do Zoom. Aqui alguns de vocês foram meus alunos em outras disciplinas. E então a gente aprendeu, né, bastante coisa. No início, assim, foi um pouco difícil. A gente estava, digamos, familiarizado, né, acostumado com as aulas presenciais. Tivemos que fazer aquela migração assim muito rápido. Depois, aí, com o tempo, a gente foi aprendendo alguns recursos, né, e especialmente no caso das disciplinas de matemática mais teóricas, como álgebra linear, por exemplo, né, que alguns de vocês foram meus alunos. E essa disciplina de análise, que é uma disciplina essencialmente teórica, né? Bom, a gente vem trabalhando da forma que, digamos, acabou sendo aquela que a gente se adaptou mais, que é a de utilizar aqui o Zoom, né, para fazer as aulas síncronas e gravadas, depois disponibilizadas, né. Eu vou utilizar isso nesse semestre. No semestre passado eu aprendi a usar os recursos da playlist, né, no YouTube. Então eu vou criar uma playlist no YouTube para essa disciplina de análise, e vou colocar as aulas, né, os vídeos lá nessa playlist. Aí fica tudo organizado ali, não preciso ficar publicando os links das aulas sistematicamente, né. É um link só, né, que está ali no Moodle, inclusive, né. Deixa eu ver, só confirmar aqui que eu já coloquei lá. Deixa eu só ver aqui, depois eu compartilho com vocês. Tá. Só para vocês aqui. Então aqui, esse é o link das aulas do Zoom, que está disponível ali no Moodle, né, por descarga de consciência, digamos. E esse aqui é o link para a playlist no YouTube. O link para acessar os vídeos das aulas no YouTube. Então, todas as aulas gravadas, né, depois de alguns dias, serão processadas, e eu vou disponibilizar o vídeo lá, uma playlist. Vou tentar organizar assim com o título, o assunto da aula, eventualmente a data, né, tentar organizar assim para facilitar, né. E esse link aqui, pessoal, das aulas, né, que nós teremos no Zoom, ele está disponível no Moodle, mas eu sugiro a vocês copiar isso aqui em algum outro lugar, né, gravar numa agenda, certo? Porque daí vocês não dependem, né, coloca no favoritos lá, porque vai ser o link permanente, né? Esse link vai ser sempre o mesmo, certo? Então, pode botar no navegador, cola lá numa aba de favoritos, né, bota um nome qualquer lá, e aí quando precisar entrar na aula, né, vai direto ali, não precisa entrar no Moodle, acessar aqui e tal, né? Então é mais rápido desta forma, né? Bom, então, assim, né, o curso de análise, assim, para quem já estudou recentemente
e fez análise, a introdução à análise, né? Esses dias até conversei com a professora Maria Bia sobre isso, ela que vem ministrando, vinha ministrando análise, né? E também introdução à análise. O Augusto já trabalhou também com algumas dessas disciplinas. Eu faz tempo que eu não trabalho com análise, né? Eu já ministrei essa disciplina há alguns anos e recentemente não venho trabalhando com essa disciplina. E eu conversei então com a Maria Beatriz para trocar algumas ideias, né, porque a análise é um estudo bastante teórico, né, das propriedades do conjunto dos números reais, né, da sequência de números reais, das propriedades das sequências, né, convergência e divergência. É uma formulação teórica desses conceitos, usando a ideia de convergência definida através da métrica dos épsilons e dos deltas, né? Depois se trabalha com funções, limites de funções, um ponto, né? Ideia de continuidade, ideia de funções deriváveis, né? E essas definições, esses conceitos são bastante importantes e tiveram assim uma evolução no tempo, né? Se vocês já leram livros sobre a história da matemática, é bem interessante assim de ler alguns livros sobre história para a gente entender, né, e enxergar que os conceitos eles vão evoluindo, vão se modificando durante um certo tempo e depois certos conceitos são, digamos, solidificados, né? Eles depois de um tempo assim se chega num consenso de que realmente a definição é essa e a partir dali não se tem mais discussão e ela fica uma definição perene, digamos assim, né? Por exemplo, o conceito de funções contínuas, né? A continuidade é um conceito extremamente complexo e bastante abstrato e difícil, digamos, é difícil a gente enxergar, né, no nosso dia a dia este conceito, porque, por exemplo, a gente conversando com os físicos, né, o pessoal da física, a gente conversa, estou aqui, né, com o meu computador aqui, tem a tela, aqui tem essa, está em cima de uma mesinha aqui, né, e a matéria, né, dessa mesa aqui, né, do computador, aparentemente ela é contínua, mas na verdade não é, né, certo? Existe um espaço ali, né, entre as moléculas que compõem aqui a matéria da mesa, mas esse espaço é tão pequeno que a gente não enxerga e dá a impressão, então, de que a superfície aqui da mesa, aqui, né, ela é contínua, dá essa impressão, né? Mas a matéria, ela não é exatamente contínua de acordo com a definição que a gente tem na matemática, né? E assim, para vocês verem, no caso, as funções contínuas ali nos séculos XVIII, por exemplo, se imaginava, então, né, se aceitava, digamos assim, que uma função contínua é uma função que o gráfico poderia ser desenhado livremente, né, com lápis sobre o papel, sem que fosse necessário em nenhum momento tirar o lápis do papel. Então, se um gráfico de uma função pudesse ser desenhado dessa forma, então essa função deveria ser contínua. Por exemplo, y igual a x ao quadrado, né? Um gráfico conhecido, uma parábola, né? A pessoa pega ali e faz o desenho, né? Então, claro que por questões práticas, né, é impossível desenhar o gráfico inteiro, mas a gente pode fazer o esboço do gráfico sem precisar tirar o lápis do papel. Então, né, essa função ela satisfaz essa ideia, né, de que realmente é contínua, né? Agora, se vocês pensarem, por exemplo, a função 1 sobre x, né, que ela não está definindo x igual a zero, tem dois ramos, né, tem a função, um ramo aqui assim, aí tem que tirar o lápis do papel, vem o outro ramo aqui em cima. Então, por esse critério,
a função 1 sobre x deveria ser considerada descontínua, né? E isso valeu por um certo tempo e era aceito, né? Só que depois, né, com o avanço da teoria, o avanço da linguagem, da notação, né, foi se chegando à conclusão que essa definição não era satisfatória, né, porque existem muitas funções matemáticas que sequer a gente consegue fazer o gráfico. Então, se tu não consegue fazer o gráfico, como é que tu vai decidir se a função é contínua ou descontínua? Então, para não depender, né, desse recurso, que é, digamos, enganoso, né, ele é limitado, melhor dizendo, né, se chegou numa definição de função contínua que não depende da gente conseguir ou não fazer o gráfico. Então é apenas um exemplo, né, existem outros inúmeros conceitos que foram evoluindo e foram amadurecendo até que se chegasse numa definição. E isso aconteceu, né, nos séculos 17, 18, 19, século 20, né? Então a análise ela foi evoluindo, ela foi se transformando numa área bastante importante dentro da matemática, como mais uma, né, das áreas que tem lá uma estrutura tem uma série de definições, por exemplo, para quem estudou geometria, né, tem as definições e tem os chamados teoremas, né, que são aqueles resultados que podem ser demonstrados, né, a partir de certos resultados que a gente considera como verdadeiros, digamos assim. Então a análise também se desenvolveu, né, muito a partir ali do século XVII, principalmente com o desenvolvimento do cálculo, né. E por que a análise né, sempre foi importante e se transformou numa área? Porque os problemas que vinham, né, da física, os problemas que vinham do eletromagnetismo, os problemas que vinham das diversas áreas de conhecimento que são relacionadas com a matemática, começaram a propor novas questões, né, novos desafios, novos problemas que, digamos, foram, né, se juntando, e aí a base teórica ela foi evoluindo. Então era necessário, né, com o passar do tempo, o desenvolvimento de novos conceitos, novas definições para dar suporte, né, a esses resultados que foram sendo descobertos com o passar do tempo. Então, né, o cálculo diferencial que vocês estudaram, né, ele tem uma série de resultados muito importantes, né, que bom, a história, né, da humanidade valoriza, né, o Newton, que foi o desenvolvedor do cálculo diferencial, ele é considerado um dos maiores físicos da história, né, e pelo desenvolvimento da teoria gravitacional, e curiosamente foi numa época em que também, né, a humanidade estava sofrendo muito, a Europa toda estava sofrendo muito com a peste, né, e ele estava na universidade e teve que se recolher lá para a fazenda da família dele, onde ele desenvolveu parte da teoria, né. O Newton nasceu em 1642. Então, de lá para cá, né, tem diversos outros matemáticos e físicos que contribuíram, né. O Euler foi um grande analista, o Cauchy, né, o Dedekind, né, o Riemann. Então são diversos matemáticos, Gauss, né, que deram contribuições aqui e ali, que foram então construindo esse edifício aí da análise matemática. E no Brasil, nós temos aí nós temos o INPA, que é um Instituto de Matemática Pura e Aplicada, com sede no Rio de Janeiro, que tem lá, né, muitos pesquisadores nesta área, que são pesquisadores reconhecidos, né, no meio científico, tanto no Brasil como no mundo inteiro, e vem pesquisadores de fora. Então a área de análise é uma área que é bastante importante dentro
da matemática produzida no Brasil. Tá? Então, por que eu estou falando isso? Porque vocês são alunos que vão, daqui a pouco, se formar, né, e, eventualmente, pode ser, né, que venham a trabalhar com pesquisa, nunca se sabe, né? E a análise é uma área que existe, né, espaço, né, para desenvolver pesquisas. Né? E se não vier a ser um analista, se não vier a ser um pesquisador, pode ser que sejam professores, né? E pode ser que sejam professores do ensino médio, pode ser que no futuro venham a ser professores do ensino superior, também pode acontecer, né? Basta que para que a gente consiga, né, atingir certos objetivos, primeiro tem que ter o objetivo, né, depois tem que fazer o esforço para conquistar. E dentro, então, das habilidades previstas nas diretrizes curriculares nacionais, né, o curso de matemática tem alguns documentos que norteiam, né, o currículo, está previsto lá, né, o estudo da análise como um dos requisitos, né, na formação dos alunos que são egressos, né, dos cursos de matemática, tanto de licenciatura quanto do bacharelado. Né. Ou seja, a análise está dentro do contexto dos cursos de graduação pelas normas legais em vigor, né, na legislação brasileira. Né. Um outro aspecto importante, né, pessoal, que também teve um impacto, né, a pandemia, é a questão do ENAD, né, que ano passado os alunos dos cursos de matemática que preenchiam os requisitos, né, de terem 80% do curso ou mais concluído, ou que tivessem previsto para se formar no início desse ano, deveriam ter feito o ENAD, que estava organizado para ter provas de matemática, entre outros cursos, né? Então, o pessoal da matemática iria fazer o ENAD em 2020, mas em função da pandemia, o ENAD foi suspenso, foi cancelado, né? Então, os alunos que se formaram em matemática no ano passado, né, em 2020/2, por exemplo, se formaram sem precisar prestar o ENAD. Né? Então, essa é uma situação de exceção. O ENAD de matemática ocorreu em 2014, 2017, 2020 foi suspenso, e não se sabe, né, o que vai ocorrer este ano. Né? Não se tem ainda uma definição, né, o que a gente acredita que provavelmente não será realizado novamente, mas a gente não sabe. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque a gente tem, né, ano passado, no início do ano, antes de ser definido, né, que o ENAD sequer seria realizado, a gente sempre recebe orientações, né, de que nas disciplinas de final de curso, como álgebra, análise, álgebra linear, essas disciplinas abordem, né, algumas questões de ENADs anteriores, para que né, os alunos que eventualmente venham a fazer o ENAD se familiarizem com a linguagem, com a notação utilizada, né, que são questões objetivas, né, então tem toda uma estrutura, assim, mas, né, então, eventualmente eu vou abordar algumas dessas sessões para que vocês tenham conhecimento, né, da estrutura dessas provas, ainda que seja pouco provável que vocês venham a realizar essa prova, mas nunca se sabe. Bom, então deixa eu só ver aqui se está... Tá. Eu vou compartilhar com vocês o plano de ensino. Então, vocês estão vendo aqui, né, pessoal, o plano de ensino da disciplina. Então está aqui o CODCRED, o nome da disciplina, a turma 150, os horários das aulas.
Então a gente vai ter aulas terças e quintas às 19h15. E eu pretendo, assim, pessoal, quando tivermos aulas, né, síncronas aqui, através do Zoom, realizar aulas com duração aproximada de 1 hora. Então a gente vai iniciar às 19h15 e o término aproximadamente às 20h15, né, aproximadamente. Às vezes posso talvez me estender um pouquinho mais, outros menos, mas é por aí. Então, meu e-mail, né, se vocês precisem mandar alguma coisa, mas eu vou utilizar, então, o Moodle para a comunicação oficial, né, com vocês, se mandar algum aviso, alguma coisa, eu vou usar o Moodle para avisar de alguma avaliação, enfim, qualquer que seja o recado que eu tenha que passar para vocês relacionado com a disciplina de análise, né, o canal de comunicação oficial é o Moodle. Então, vocês devem ter sempre em mãos, né, um dispositivo celular, computador, para que, eventualmente, né, vocês sejam avisados, vai ter uma atividade, não vai ter, né, alguma mudança de planejamento, vocês saberem. Então, vocês devem ter alguma forma de receber essas mensagens, né, de maneira rápida. Né? Então aqui, né, como eu disse para vocês, a ementa, então os principais conceitos, né, a fundamentação dos conceitos de limite, continuidade, derivabilidade, integrabilidade de funções de uma variável real, estabelecimento de relações entre conceitos, demonstrações e teoremas. Né? Então, por exemplo, lá no cálculo se diz, né, se enuncia, por exemplo, que toda função derivável é contínua. Né? Isso é uma consequência. Né? Então, a continuidade é uma consequência da derivabilidade. Toda função que é derivável, que é diferenciável, é também contínua. E a recíproca não é verdadeira, o famoso exemplo, né, contradiz a propriedade, é o da função valor absoluto de x, que é uma função contínua, definida no conjunto dos números reais e não é derivável, né, porque no ponto x igual a zero não existe a derivada dessa função. Então, as demonstrações e as relações entre os conceitos são muito importantes porque a gente consegue, né, trabalhar com as ideias, né, de funções contínuas, funções derivadas, funções integráveis e ver a relação entre essas coisas, entre os conjuntos, né, de funções que têm determinada propriedade, para a gente enxergar essa estrutura que eu falei para vocês, né, que vem sendo construída ao longo do tempo, né, no desenvolvimento da análise. Né, e isso é importante porque né, esse edifício, essas bases, elas, como elas se desenvolveram, né, de modo não pacífico, viu, pessoal? Houve muito acirramento de ânimos, existe dentro né, da história da análise, assim como a história da própria matemática e a história da humanidade, né, o desenvolvimento da teoria e de novas ideias, muitas vezes ele provoca acirramento de ânimos, as pessoas às vezes se desentendem, né, por um determinado conceito, por uma determinada ideia, e a matemática não foi isenta disso. Né? Então, houve, por exemplo, no próprio desenvolvimento do cálculo diferencial, né, uma divergência sobre quem realmente teria assentado as bases, né, se Newton ou o Riemann, né, e isso, digamos assim, entre o Riemann e o Leibniz, desculpe, e o Riemann, o Leibniz era alemão, né, e o Newton, o físico inglês, né, e muitos historiadores apontam que, na verdade, o Newton e o Leibniz trabalharam de modo independente, né, sendo que a notação do Leibniz era um pouquinho diferente e tal, mas ele desenvolveu as mesmas coisas, mas não foi reconhecido tanto quanto o próprio Newton. Né?
E assim houve, né, em outros momentos, outras histórias, outras situações que aconteceram no desenvolvimento. Então, tudo isso é interessante. Claro que muitos livros, né, a gente não consegue, tem que pesquisar para descobrir essas coisas. Então, os objetivos, né, conceituar precisamente os elementos que fundamentam a análise matemática usando uma linguagem correta e adequada, encadeando logicamente as proposições, aprofundar o estudo de limites, derivados integrais de funções de uma variável real, né, que vocês já estudaram estas funções nos cursos de cálculo. Né? No cálculo, a gente aprende a usar regras de derivação, né? a gente aprende as técnicas de integração, a gente aprende a aplicar derivadas para resolver problemas de máximos e mínimos e outros problemas, assim como as aplicações das integrais, né? Cálculo de áreas, cálculo de volumes e outras aplicações que a gente conhece lá do estudo de derivadas integrais. Só que no cálculo, né, a linguagem é um pouco diferente, porque lá a gente vê, digamos, a técnica, né, de cálculo aplicada na solução de um determinado problema, enquanto aqui na análise a gente vê o fundamento, né, a definição e a relação daquela definição com certas propriedades. Né. Então isso a gente o que a gente vai ver aqui na análise. Então, os recursos que a gente vai utilizar são o Moodle, né, com matéria de apoio, uso de livros da biblioteca online, já vou mostrar para vocês, uso do Zoom para as aulas, usando esse link. Então, vou falar um pouquinho sobre a avaliação aqui, pessoal. A avaliação, né, é sempre um tema importante, e principalmente nessa forma de trabalho que a gente está fazendo com aulas online, as aulas remotas, e também as avaliações serão feitas dessa forma, né? E, então a ideia é que a gente utilize uma fórmula que a gente está vendo aqui, ó, vão ser N atividades, né, onde o N será pelo menos igual a 4. Tá? Então teremos pelo menos 4 atividades que eu vou chamar de A1, A2, A3, A4, A5, enfim, pelo menos até o A4, né? Então eu vou dividir essas N notas, as notas dessas N atividades por N. Né? Isso vai dar uma média que eu vou chamar de MA, média das atividades, que é o grau G1. Tá? Então, por exemplo, essas atividades elas vão ser diversas e não tem assim uma necessidade de uma definição precisa, né, das datas. Quando eu achar conveniente, tá, eu achar adequado, olha, sobre um determinado assunto vou postar uma atividade de avaliação, eu combino com vocês e eu vou dar um prazo, né, bem tranquilo, não vou me preocupar assim com dar prazo de 1 dia, 2 dias, não, vou deixar lá 2 semanas, não importa, não vou me preocupar com isso agora. Por quê? Porque os conteúdos, né, que a gente vai ver aqui, os conceitos de análise, são conceitos que precisam ser bem entendidos, né, precisa amadurecer bem para conseguir dominar tanto, entender primeiro o conceito, que não é uma coisa instantânea, e depois, né, dominar a técnica, as técnicas de demonstração que exigem, né, uma habilidade, enxergar, aqui eu vou usar tal desigualdade, aqui eu vou usar tal teorema, isso precisa de um tempinho, né? Então é importante que isso seja respeitado. Muito bem, aí após fazer essas atividades todas, né, a gente calcula o grau G1, tá? Se for maior ou igual a 7, vocês estarão aprovados. Se vocês eventualmente não conseguirem entregar uma atividade, vocês podem ainda fazer uma atividade extra para substituir, né, para recalcular o grau G1 de acordo com essa fórmula aqui. Ó. Pega aquela média anterior lá, soma com a atividade extra e divide por 2. Tá? Então, em qualquer um dos casos, né, o grau G1 tem que ser maior ou igual a 7 para obter a aprovação. Se após todas essas
atividades. Vocês tiveram grau G1 menor que 7, aí vocês têm que fazer o grau G2, né, que é uma prova lá no final do semestre. E a média entre o G1 e o G2 para aprovação, essa média aritmética aqui, que compõe o grau final, né, como é chamado, tem que ser maior ou igual a 5. Deixa eu só... Bom, pessoal, sobre a presença não vou falar porque, né, não vai haver chamada aqui, né? Então, nos dias de provas, não tem por que comentar isso aqui, né? Discregia de falta, ausência autorizada, também não tem por que entrar nesses detalhes. Então, um pouquinho sobre a bibliografia, né? Então, aqui tem alguns livros que vocês poderão consultar. Até a Maria disse que esse livro do Lima aqui, provavelmente vocês conhecem. Quem é que fez recentemente aqui a introdução à análise? Eu fiz semana passada. Vocês usaram o livro do Lima? Do Elon Lima? Esse volume 1 aqui. Bom, esse livro aqui, ó, eu vou destacar aqui, ele tem na biblioteca, tá? Mas é um livro físico, né? Esse outro aqui... Tá. E esse número 3 aqui, ó, esse tem na biblioteca, ó. Quer ver, ó? Se a gente consegue abrir ele. Na biblioteca online, aquela. Vamos ver se ele vai captar. Ó. Ele já vai. Esse aqui é o chamado link permanente, né? Então ele já vai lá pro livro, tá vendo? Aí tu só, né, tu clica ali em exibir online ali, acesso online. Não precisa nem pesquisar nada, vai direto ali. O problema aqui tem que estar funcionando aqui. Tá, vamos ver aqui, ó. Aí ele pede a identificação, a gente bota lá a categoria, professor, a matrícula e a senha, né? E aí ele vai abrir o livro, né? Esse livro de Jairo é um bom livro, né? E é uma alternativa, né, prática aqui para nós, né? Não tem que se preocupar em ir até a biblioteca e retirar, né? Então acho que é uma boa opção, né, que a gente pode utilizar aqui. Eu não manejei esse livro assim com muita frequência, então eu não tenho o conhecimento das páginas todas, né, que os livros que a gente conhece mais é mais fácil, né? Porque ele é da minha biblioteca, então ele tem esse marcador aqui, ó, para andar mais rápido, né? E então, por exemplo, né, no capítulo 2 aqui é sobre funções, ó. Então eu já dei uma olhada aqui antes, por isso que foi naquela página ali, ó. Então aqui o capítulo sobre funções reais, né? Então, por exemplo, aqui ele tem um sumário aqui, ó. Então, por exemplo, capítulo 1. Ó, então, ó, aí tu clica lá, demora um pouquinho, ele deve voltar para lá, ó. Vamos ver. Ó, tá, aí vai lá, né? Então, eu quero ver lá dentro do capítulo 1, desigualdades. Aí clico ali, ó, com o botão esquerdo, né, 2 vezes assim, rapidinho, ele vai direto para lá. Fica processando alguns segundos, mas vai. Vamos aguardar aqui. Ó. Desigualdades. Né? Então, eu acho que é uma boa opção, né, pessoal? E que
aí eu posso utilizar o livro como uma fonte, assim, né, de teoria, tá? E até de exercício, né? Eu acho que ele deve ter lá no final do capítulo lá alguns exercícios. Ó, tem aqui, ó. Aqui tem exercício resolvido. Tem aqui anotação de intervalos. Vamos ver aqui. Desigualdades. Ó. E exercícios, ó. Então, por exemplo, ó, aqui é a página 15, né? Aí eu posso indicar para vocês, olha, da página 15, faça o exercício número 4, digamos, né? Certo? Então, é uma forma de indicar os exercícios sem precisar elaborar uma lista, né? Eu posso selecionar daqui, certo? Então, do exercício 7, por exemplo, escreva geometricamente, né? São exercícios simples, aqui é um intervalo aberto, né? Então, é só olhar ali, né, o conjunto de pontos que dentro do gráfico da hipérbole lá, 1 sobre x, que, de modo que tal que 1 sobre x esteja entre 1 e 2, né? Então, aqui, por exemplo, conjunto de pontos que satisfaz uma desigualdade envolvendo lá uma função de segundo grau, né? Que vai dar um intervalo entre as raízes. Né? Ó, aí vem a ideia de sequências, né? Vem aqui. Né? Então, minha ideia, eu tinha pensado em usar o livro do Elon, mas acho que foi hoje à tarde, o Augusto me deu essa dica aqui do livro do Jairo. Tá? Então, eu acho que eu vou adotar este livro aqui, que daí vai facilitar bastante o nosso trabalho aqui. Tá? Então, tá. Certo, pessoal? Então, esse livro aqui, ó, do Figueiredo, que tem o link ali, né, o link permanente, como é chamado, tá? Então, através do link permanente é a maneira mais rápida de vocês acessarem esse livro. Muito bem. Então, tem outros livros aqui do próprio Geraldo Ávila, que é um livro de uma análise para licenciatura, até tenho aqui comigo, fui buscar na biblioteca, né? Ele faz uma versão, digamos assim, né, porque assim, pessoal, a ideia não é ir a fundo, né, na formalidade e na demonstração de todos os teoremas na medida que eles forem aparecendo. A gente não vai ter condição de fazer isso. Tá? Porque as condições não são, digamos, as ideais e, digamos assim, dentro, né, dos objetivos da disciplina, a ideia não é trabalhar só o rigor, mas ver as aplicações de teoremas, né, verificar como é que as hipóteses são verificadas, identificar num teorema o que ele quer dizer, né, e eventualmente aqueles teoremas que forem mais simples, a gente realizar algumas demonstrações. Tá? Então aqui, ó, como eu disse para vocês, esse aqui é o cronograma que está lá, que estará disponível nos próximos dias ali no Moodle, né? Então ele está sujeito a alterações, porque, como eu disse no início, né, a gente tem uma previsão de que as aulas seguirão nesse formato, certo? Mas podem eventualmente as coisas, o cenário pode mudar. Quando a gente teve o encontro com a reitoria no início da semana, na segunda-feira, o reitor, na manifestação dele, foi bem claro, né? Ele disse que a universidade iniciará suas atividades nesse formato, nas aulas de graduação, né? E aí a universidade vai seguir acompanhando, né, as orientações que vêm do governo do estado e da própria prefeitura para ir definindo como é que as atividades vão prosseguir.
Mas então eu fiz um planejamento, né, conversando ali com meus colegas, dos conteúdos que vão ser trabalhados, imaginando então, né, que tanto as aulas quanto as atividades de avaliação vão ser feitas nesse formato remoto. Né? Então, né, na apresentação aqui da disciplina, eu já comentei bastante sobre como a gente vai trabalhar, né? Vou falar um pouquinho depois sobre o conjunto dos números reais e vem aqui então a sequência, a gente vai trabalhar algumas propriedades do conjunto e subconjunto dos números reais. Eu sei que vocês já fizeram alguns desses estudos lá na introdução à análise, mas é importante a gente fixar isso aqui dentro da disciplina aqui para a gente dar uma revisada nesses conceitos, né? Então, até o final do mês a gente deve concluir, digamos assim, esse estudo do conjunto dos números reais, que é classificado, né, como um corpo ordenado completo. Então é um conjunto que tem diversas propriedades. Tá, no final do mês, então, tem uma atividade de avaliação, que eu estou chamando de A1, né? Então significa que deverá ser postado alguma atividade ou no dia 30 ou antes do dia 30 de março. Né? E depois o prazo, como eu disse para vocês, vai ser bem flexível. Na quinta-feira, dia 1º de abril, não haverá aula, é um feriado escolar, pela ocorrência aqui da Semana Santa no calendário acadêmico. No dia 6, então, a gente começa, pela previsão, o estudo de noções de conjuntos abertos e fechados. Então, vamos estudar um pouquinho esses conceitos, para chegar na ideia de conjunto compacto, né? Porque, vejam, como eu disse para vocês, né, a continuidade é um conceito que é muito importante dentro da matemática, né? A gente costuma dizer, a tal função é contínua, né? Porque, na verdade, a continuidade é uma propriedade do conjunto dos números reais, né? Então, o conjunto dos números reais, ele evoluiu, né, conceitualmente, porque, como vocês sabem, né, vocês já devem ter estudado na história da matemática, né, os números que surgiram primeiro eram os números naturais, né, os números que eram usados para contar objetos, e depois os números racionais, as frações, né, que dentro da geometria grega, até um certo ponto, até um certo momento, aproximadamente 300 a.C., eles imaginavam que eram os números que formavam o maior conjunto possível, imaginável de números, eram as frações, né? Eles não imaginavam que pudessem existir números além das frações. Então, para os gregos, né, até aproximadamente 300 a.C., existiam os números inteiros positivos e as frações, as divisões, 2/3, 3/4, 2/5, 1/5, etc. Aí, por volta ali 270 a.C., mais ou menos, né, eles descobriram a raiz quadrada de 2, né? Eles concluíram, analisando a diagonal de um quadradinho, né, um quadrado de lado 1, por exemplo, né, lado 1, então, pelo teorema de Pitágoras, a diagonal do quadrado vale raiz de 2, né? E eles sabiam que o teorema de Pitágoras era verdadeiro, né, e começaram a medir, então, a diagonal do quadrado e concluíram, através de um processo que é um processo de aproximação sucessiva, que aquele número, a raiz quadrada de 2, não poderia ser medido, né, como um múltiplo de qualquer unidade que coubesse dentro do número 1, por exemplo, né, em quantidades inteiras ou fracionárias. Então eles concluíram que aquele número, o raiz quadrada de 2, era um número irracional. Isso provocou uma crise, né? Na verdade, foi conhecido como crise dos incomensuráveis, né? Porque eles não conseguiam achar uma unidade de medida que coubesse um número inteiro de vezes dentro do número 1 e dentro do número raiz de 2. Né? Eles não conseguiam achar uma unidade que satisfizesse essas duas condições. Por isso eles concluíram que o raiz de 2 era um número que não existia. Né? Gerou uma crise. Eles imaginavam inicialmente, mas como isso não é, né? E depois, então, investigando, eles concluíram que, na verdade, o número raiz de 2 existia, só que era um número que não poderia ser expresso por uma
divisão de dois números inteiros, né, os chamados números irracionais. Então, com o passar do tempo, isso, né, os números irracionais, como raiz de 3, o próprio número π, né, e vários outros números, com o passar do tempo, foram sendo descobertos e, digamos assim, aceitos com naturalidade, né. Mais tarde, os números negativos, né, a gente conhece como -1, -2, -3, né, e juntando, então, todos esses números, os números naturais, né, o 1, o 2, o 3, o 0, com -1, -2, -3, etc. E mais as frações, todas possíveis e imagináveis, né, 1/2, 1/3, 1/5, 3/5, não importa. Qualquer divisão de dois números inteiros em que o denominador seja diferente de zero é uma fração, é um número racional, né? Toda divisão de números inteiros é chamada de um número racional, satisfeita a condição de que o denominador deve ser diferente de zero. E juntando, então, todos esses números com os irracionais, resulta a união de todos os elementos, resulta o conjunto dos números reais, né? Então, o conjunto dos números reais, se a gente pensar, né, ele é um resultado de uma evolução, né, no conhecimento dos números. Ele não foi assim, chegou assim, agora está aqui. Não, ele foi sendo construído, né, ao longo do tempo, ele foi sendo descoberto ao longo do tempo. Né, não era conhecido desde lá do início da matemática, e a matemática na Mesopotâmia, a matemática na Grécia, ali nos anos 3 a.C., 2 a.C., é uma matemática bastante evoluída, né? A geometria que eles desenvolveram, uma geometria extremamente sofisticada. Então, foi possível desenvolver uma matemática, né, bastante sofisticada, mesmo com um conjunto limitado de números, né? Ora, à medida que os números foram sendo descobertos, né, o conjunto dos números reais foi sendo construído, uma matemática mais complexa, obviamente, pode ser desenvolvida. E qual é, então, a diferença fundamental do conjunto dos números reais para o conjunto dos números racionais, o conjunto dos números inteiros? É que o conjunto dos números reais ele é contínuo, né? Ele é um contínuo. Pensando de modo abstrato, né? Pensando assim que se tu pegar dois números reais, vamos imaginar o conjunto dos números reais alinhados numa reta, né? Os negativos à esquerda aqui, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, etc. Claro que vocês vão ver invertido aí, né? O que acontece? Entre o 0 e o 1 tem infinitos números, né? E qualquer par de números que eu pegar, entre os dois vai ter infinitos. Se eu pegar o 0 e o 0,1, entre esses dois números existem infinitos números reais. Não existe nenhum buraquinho entre eles, né? Enquanto no conjunto dos números inteiros, por exemplo, a gente tem os buracos, né? Entre o 0 e o 1 não tem nenhum número inteiro. Entre o 1 e o 2 não tem nenhum número inteiro. Então a gente diz que o conjunto dos números inteiros ele é um conjunto discreto, né? Os números inteiros formam um conjunto de números discretos, enquanto o conjunto dos números reais formam um conjunto de números que ele é contínuo. Essa é uma diferença essencial e que é, digamos assim, a base teórica que permite todo esse arcabouço teórico da análise, né? Sem o conjunto dos números reais não seria possível, né, fazer o que a gente chama de análise matemática, né? Quando a gente fala em limite, por exemplo, né, a gente diz assim, que uma sequência tende a zero, né? Esse é um processo infinito, né? Um processo infinito em que a gente diz que um certo conjunto de números vai se aproximar de um valor que é chamado de seu limite, né? Então, por exemplo, vamos imaginar que, um exemplo bem simples, a sequência é 1 sobre n, né? Então, onde o n assume valores naturais, 1, 2, 3, etc. Então, 1 dividido por 1 dá 1. 1 dividido por 2, 0,5, 1 meio, né? Depois vem 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7. O que acontece à medida que o n vai para infinito, né?
essa sequência tem como limite um número que é zero. O limite de 1 sobre n, quando n vai para infinito, é igual a zero. Isso quer dizer exatamente o quê? Que eu posso tornar a divisão 1 sobre n menor do que qualquer número positivo. Essa é a ideia que corresponde a este resultado, que formalmente está correto, e se a gente usar a definição, é possível demonstrar, tudo certinho, que o limite da sequência 1 sobre n é igual a zero. Então, isso é uma propriedade de um conjunto que é um conjunto ordenado completo. Toda sequência convergente dentro do conjunto dos números reais vai convergir para um número real. Certo? Então, não existe uma sequência convergente dentro dos números reais que convirja para um número que não seja real. Então, isso é uma propriedade muito importante que digamos assim, dá essa certeza de que o conjunto dos números reais não é um buraco, não tem um buraco. E isso a gente aprende lá no ensino fundamental, pessoal. É só vocês fazerem a divisão de 1 por 3. Esse exemplo é um exemplo incrivelmente simples e que corresponde exatamente à ideia dessa propriedade do conjunto dos números reais. Qual é a divisão, o resultado da divisão de 1 por 3? Se vocês efetuarem a divisão, o resultado será 0,333333333, e a gente bota uns pontinhos, para indicar o quê? Que o resultado da divisão é uma dízima periódica, como é chamada, 3, 3, 3. O período é 1, e tem um elemento, um período de comprimento 1 e o algarismo é 3. Então ele se repete indefinidamente. Certo? Ora, que número é esse? Esse é um número real. Porque tu não tem como construir, tu não tem como fazer um processo infinito se transformar num processo finito. Então, na verdade, a construção do número 1/3, ela só pode ser realizada com a existência do conceito de limite. Porque, na verdade, este número ele é a soma de uma série, que é, por definição, um processo infinito, é uma série convergente, e a soma dessa série é exatamente o número 1/3. Então, veja como é importante esta propriedade, porque, embora seja um conceito difícil, a ideia de convergência, a gente é apresentado a este conceito lá no ensino fundamental. Quando o professor escreve lá que 1/3 é igual a 0,333, etc., e diz para os seus alunos lá, eu não sei em que série, acho que quinta série, quarta série, é isso que ele está fazendo. Claro que ele não vai usar essas palavras, isso é evidente, mas por trás deste exemplo é isso que está acontecendo. Então tem um famoso paradoxo do Zenão e o Eleata, que tem aquela historinha lá do Aquiles que disputa uma corrida com a tartaruga, e o Aquiles era o maior corredor grego, e então para o Zenon, que era um Eleata, um filósofo, ele propôs vários paradoxos. Ele propôs o seguinte problema, que é conhecido como paradoxo. Para ter graça uma corrida entre o Aquiles, o maior corredor do mundo, e uma tartaruga, imagina que o Aquiles dá 100 metros de vantagem para a tartaruga, e que a velocidade dele é 10 vezes a velocidade da tartaruga. Então, começa a corrida, a tartaruga lá na frente, 100 metros. Aí o Aquiles percorre uns 100 metros que separa da tartaruga, e ela percorre, então, 1 metro. Então, a tartaruga está na frente do Aquiles. O Aquiles percorre aquele 1 metro. A tartaruga percorre 10 centímetros. O Aquiles percorre 10 centímetros. A tartaruga percorre 1 centímetro. Então, pergunta o Zenon, será que a tartaruga nunca vai ser ultrapassada pelo Aquiles? E na época em que ele formulou este problema, essa pergunta, os filósofos, que eram as pessoas que se ocupavam dessas questões de matemática, não conseguiram
instrumentos, né, não conseguiram, com a matemática que eles conheciam, explicar um resultado que eles acreditavam ser verdadeiro. Eles sabiam que a tartaruga seria ultrapassada pelo Aquiles, mas eles não conseguiam demonstrar, né, de maneira formal, com a matemática que eles conheciam, em que momento isso iria acontecer, né? E é bastante, hoje, fácil de verificar isso, basta somar uma série, né? Se eu pegar a série 100 mais 10, mais 1, mais 1/10, mais 1 sobre 100, mais 1 sobre 1000, etc. É uma série geométrica de razão 1/10, e, portanto, como a razão da série geométrica é menor que 1, em módulo, essa série geométrica é convergente, né? Mas como eles não conheciam o conceito de série geométrica, eles não conseguiram resolver e não conseguiram responder satisfatoriamente ao Zenon, né? Certo? E já tinham a ideia de processo infinito, mas não tinham essa ideia de séries convergentes, tá? Então isso também é um resultado muito importante, né, que a gente vai trabalhar aí nas próximas aulas. Então, continuando aqui para concluir, né, na parte final, então, a gente vai trabalhar com os limites de funções contínuas, integrabilidade, etc. Tá? Funções deriváveis e funções integráveis. Então, aqui tem as atividades de avaliação. Ó. Aqui eu distribuí mais ou menos de maneira uniforme, né, essas 4 atividades, que, como eu disse para vocês, talvez elas sejam divididas, né, em atividades menores. Tá? Então, assim, nós estamos mais ou menos no nosso limite de tempo para a aula de hoje. Tá? Eu vou interromper aqui. Não sei se vocês têm alguma pergunta. Não. Então, tá bom, pessoal. Agradeço a atenção de vocês. E nos vemos aí na terça-feira, então, no mesmo horário, das 19h15. Uma boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.